Meu nome é Cami Mota, treinadora de líderes e líder comercial há mais de 10 anos e hoje fundadora do Método CEP, que é ter uma equipe comprometida, engajada e super produtiva, e mais que isso, você vai ter tempo e qualidade de vida para você. Isso é muito bom para ser verdade, né? Isso é um tema que eu recebo direto. Cami, pelo amor de Deus, como que eu engajo a minha equipe? Antes de eu te dar os passos para você engajar a sua equipe, eu quero fazer uma reflexão com você. Eu vou te convidar, vem aqui comigo pra gente fazer uma reflexão. Por que o seu time não é engajado com você? Por que você tem alguns liderados que você não sente que tem aquela conexão, aquele engajamento? Qual a reflexão que você faz agora? Comenta aqui comigo. Qual a reflexão que você faz? Por que seu time não é engajado? Eu vou falar uma coisa que veio na minha cabeça agora. Sabe o quê? Você pode não ter empatia. Como assim, Cami, não tem empatia? Pensa, lembra quando você era vendedor? Você era bom para você ter sido promovido, né? Então você foi um vendedor muito bom. Não tem empatia é quando a gente vira líder e a gente fica pensando, agora é a hora de eu cobrar. Vou ficar sentado aqui e vou ficar cobrando venda. E me comparando, como é que ele não pode ser tão bom quando eu era vendedor? Isso é não ter empatia. Então faz a primeira reflexão. Lembra como era difícil e desafiador levar não o tempo inteiro? Lembra como era difícil e desafiador para quem bate de porta em porta, o calor? Aí o carro fura o pneu, cai no buraco. Já aconteceu comigo. Eu tava liderando, né? E tava com um liderado meu. A gente tava no Rio de Janeiro em dezembro, na Zona Norte. Vocês não têm noção quem é aquilo. É uma coisa que parece que você tá andando no fogo. Então já começa o desafio no fogo. E a gente tava tentando bater alguns recordes, né? Porque a minha equipe, sempre eu pergunto, o que você quer? Se ele quer recorde, eu bato a estratégia e pergunto, se você quer pagar o preço para isso, para você realizar seu sonho? Quero, então vamos junto, e eu tô do lado. Então, eu tô dando esse exemplo e vou contar essa história para vocês, porque empatia é você se colocar no lugar da pessoa e lembrar das dificuldades, dos desafios, daquele dia que você só recebe não, 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 quando a agenda tá maravilhosa, você acorda feliz, mas dá tudo errado. Então, o líder da nova era, o que ele faz nessa hora para ter uma equipe engajada? Ele tem empatia e ele se torna o quê? Um facilitador e não um cobrador. O líder da velha era, ele é um cobrador. Ele fica naquelas cobranças excessivas. O líder da nova era, ele é um facilitador, como eu fui nesse dia, com o meu liderado no Rio de Janeiro, 40 graus, tentando bater o recorde com ele de vendas da semana. Mas eu tava com ele no calor de 40 graus, eu não tava no ar-condicionado. E a gente tava com uma agenda um atrás do outro, né? Uma dica que eu dou, um líder da nova era, ele controla a atividade, ensina seu liderado a controlar a atividade. Isso é a única coisa que a gente pode controlar, é a atividade no processo. Não adianta ficar cobrando o resultado. Então eu tava com ele, eu me lembro que a gente parou no estacionamento na zona norte do Rio de Janeiro, um calor, dezembro, sensação térmica devia ser uns 52 graus. Eu de salto, né, todo de terninho, toda executiva, ele parou no estacionamento, na hora que eu saltei, bof, meu salto tava tão quente que o asfalto derreteu, então eu fiquei perfurado com o meu salto, perfurado no asfalto, berrava, né, o liderado da época, o Thiago, meu grande amigo hoje em dia. Thiago, tô furado aqui, mas e o cliente? Eu, Foco na solução. Peguei uma Havaiana que tinha no carro, deixei o meu salto perfurado. Por que eu tô falando isso? Olha que interessante. Eu poderia estar no escritório ligando, Thiago, e aí? E aquela venda? Como que vai? Vai entregar, né? Você prometeu 3 vendas. Não. O líder da nova era, ele tá junto de mão dadas. O salto tá emperrado no shopping. Eu fui de Havaianas no caminho, a gente entrou no shopping, peguei, comprei qualquer sapato e fui. Virei foco na solução e ele dava risada. Então, nessas horas, quando você é um líder que tem empatia, a primeira dica que eu te dou é essa. O engajamento aumenta. Outro tipo de engajamento que eu fiz, até um teste com um aluno nosso. Ele virou e falou assim, mas Cami, pô, a minha equipe, ela não tá performando, fulano de tal. Eu, para tudo. Reclamação dá resultado? Ele, não. Então não vamos reclamar, transformar o problema em solução. Eu vou te fazer um teste. Aí ele, lá vem a Cami. Lembra que até a minha consultoria, todo o meu curso é o quê? Mão na massa, prática, tem que dar resultado. Aí eu virei pra ele,
Vou fazer um teste com você. Você vai passar um dia aqui comigo e aí dei uma tarefa XYB que era para ele voltar a ser vendedor e prospectar. Que eu quero ver o que você sente. Ele, Cami? Não, vamos passar junto. E aí ele ficou prospectando, tratando objeção, falando, acabou o dia, e aí? Ele, agora eu entendi tudo que você fez. O que foi? Eu senti, me lembrei como é receber não, como é ligar para 60 pessoas e 40 não atenderem ou desligarem na sua cara. Voltou pro escritório no dia seguinte e ele falou, e foi muito mais fácil entender, né? O que meus liderados sentem, o que eles passam, qual é a dor. E você, nessa transformação da liderança da nova era, você é um líder o quê? Humanizado. Então você tá junto, dando a mão. Então, depois desse exemplo, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Faz sentido? Vocês fizeram uma reflexão do que vocês fazem para ter um não engajamento? Eu tô falando não engajamento que a gente não percebe. O não engajamento é isso. E aí, de repente, veio um clique quando eu aprendi uma coisa que eu vou passar para vocês agora. Então fica comigo. Existem... Isso é universal. Ah, o japonês é assim? É. O tailandês é assim? É. O europeu, o italiano, o brasileiro é assim? É. O ser humano é assim. E a partir do momento que você entender isso, eu tenho certeza que vai dar o mesmo clique em você que deu em mim. Que é o quê? É o problema de conflitos de relacionamento entre os seus liderados. Mas como gera isso, Cami? Conflito de relacionamento é quando a gente impõe. Quando a gente quer liderar, sabe, ser o chefão. Eu manda, obedece quem tem juízo. Isso daí, ó, é da antiga. O líder da nova era, ele o quê? Ele se comunica porque ele entende o que seu liderado quer. Ele não dá o mesmo remédio pra todo mundo. Sabe, imagina, põe todo mundo numa sala e começa a dar o mesmo remédio, motivando. Vamos lá! Nossa, até eu fiquei cansado. Quantas vezes eu fiz isso, não deu em nada. Dá aquele pico de motivação, mas depois volta. Então, quando eu descobri que existem as fraquezas básicas do ser humano, qualquer um do mundo, qualquer um, e os desejos básicos do ser humano, eu comecei a aprender a lidar melhor com cada liderado. A ensinar a eles a lidar melhor com cada cliente, entendendo o que é uma objeção. Como contornar aquela objeção. E eu me tornei muito mais comunicativa. Então, aqui eu vou te ensinar a estratégia. Vem comigo, anota e aplica. Porque você vai ter, ó, esse insight, vai ter uma equipe muito mais engajada com você, que bate meta todo mês. Então vamos lá, vou começar pelos desejos básicos do ser humano. São 5 desejos básicos do ser humano. Lembra? Universal. Eu tô te ensinando o caminho para você ter um engajamento melhor com a sua equipe e entender cada um deles de uma maneira melhor. Vamos lá. O primeiro desejo básico do ser humano é ser reconhecido e respeitado. E anota aí uma estatística que eu vou falar para vocês. Um estudo que revelou que líderes comerciais que reconhecem seus liderados apresentam um desempenho de 31% melhor de produtividade do que aqueles líderes que não reconhecem seus liderados. Olha essa estatística. 31% a mais de produtividade se você tem o hábito de reconhecer seus liderados. Imagina, você não gosta de você olhar para você e falar assim, ó, parabéns, hein? Que mês incrível que você teve passado. Nossa, me fala aí, o que você fez? E isso você tá falando na frente de todo mundo. Como que você ia se sentir? Acho que muito bem, né? Eu amo ser reconhecida, né? Até pelo seu casamento, pelo seu melhor amigo, numa roda de amigos, tipo, olha, o Joãozinho ali, ele tem uma história muito boa pra contar que ele fez. Olha ali a Maria, até na roda de amigos, você não gosta de ser reconhecido? Então como você, como líder comercial, não vai reconhecer? Fala, produção! Especialmente vendedor, né? Vendedor tem o ego dentro dele do reconhecimento. Ele necessita disso, quase que um combustível para ele. Exatamente. E a competitividade, né? Como que faz bem? Lembre-se, reconhecimento... Ah, mas quando que eu vou reconhecer? Reconhece na segunda-feira. Logo na segunda-feira tem que começar a segunda com reunião motivacional e de reconhecimento. Tem várias dicas que eu dou, isso daí tá dentro do meu método como desenvolvimento, mas reconhecimento em reunião de segunda. O que mais? Reconhecimento com prêmios. Ah, Cami, mas eu não tenho orçamento para isso, uma empresa é mó pão dura, não dá nada. Não precisa ser de dinheiro. Claro. Você pode reconhecer
enfim, numa campanha, se ele ganhar XYZ, ele sendo o liderado rei ou rainha. Então todo mundo tem que servir ele o dia inteiro. Enfim. Vídeo da família. Vídeo da família. Você pode reconhecer o melhor do mês e pedir um vídeo da família e botar lá na frente. Tipo, liga pra mulher, por isso que eu digo. Reconhecimento é o que? É você saber reconhecimento e ser respeitado. Todo mundo ama. Então, você sabe o nome das pessoas mais importantes que moram com o liderado da sua equipe? Você sabe o nome dos filhos? O que você prefere? Você aí que tem filho, ou é casado, ou mora até com os pais. Que eu fale como tá seus pais, como tá seu filho, ou chame pelo nome. Então isso daí é o quê? É reconhecimento também. Isso daí é respeitar o liderado. E Pet quando você também. faz pet também, né? Eu tenho uma cachorrinha aqui, Vicky. O que vocês acham que eu vou preferir? Que vocês falem? Como que tá a sua cachorrinha ou como que tá a Vicky? Nossa, como que tá a Vicky, eu já vou ficar toda feliz. Então é isso. Vocês estão entendendo que o líder da nova era, ele é no detalhe. Que esse método CEP, ele faz o engajamento. Isso daqui é uma coisa que eu tô falando pra vocês, mas é simples. É muito simples e isso já transforma, tá? Então, desejo de ser reconhecido e respeitado. Segundo, desejo de ser amado e admirado. Ué, Cami, mas não é a mesma coisa? Não. Você, como líder, você tem que fazer com que seus liderados tenham um senso de pertencimento. Dê voz para eles. Você também tem que aprender com eles. Por que você tem que falar? Aquelas reuniões intermináveis que fica 1 hora só o líder falando. Isso. Todo mundo dormindo e falando. Não adianta. Lembra? O tempo é o maior ativo que a gente tem na vida. Então ele tem que ser um tempo produtivo. Tá? Então, sempre bote o liderado, alguma maneira dele ser amado e admirado. Você não gostaria que eu virasse para você, pai de família, mãe de família, e falasse: nossa, que paizão que você é, hein? Nossa, que mãe incrível que você é. Como você ia se sentir? Tenho certeza que seu liderado sentiria da mesma forma, tá? O terceiro desejo básico, que isso daí eu boto muito no método e dá muito certo. Vou fazer uma pergunta pra você. Se eu perguntasse pra você, tipo, o que você quer? Certamente você pode me responder: ah, eu quero dinheiro. Mas dinheiro pra quê? Ah, eu quero dinheiro pra ir pra uma viagem na Grécia. Esses dias uma aluna falou que queria ir pra uma viagem da Grécia. É pra Grécia? Então vem aqui, vamos entrar aqui no computador e ver um pouco como que é a Grécia juntos, sei lá o quê. Tá? Vamos calcular como que a gente vai pra Grécia? E a partir do momento que você detecta o que o seu liderado quer e estimula ele a sonhar, pode ter certeza que esse sorriso no rosto dele vai abrir a todo minuto. Por quê? Você tem tempo de sonhar? Mais que isso, você sabe qual é o seu sonho? Provavelmente não, porque você não tem tempo de sonhar, então você nem para pensar qual é o seu sonho, né? Um líder comercial não tem tempo pra nada. Que isso? Então é por isso mesmo que eu sei o caminho e você vai ter tempo sim. Você vai sonhar sim e a gente vai chegar no seu sonho. Você entendeu a diferença? Você, como líder comercial, você tem que fazer seu time sonhar. Mas é o seu sonho? Não. Para com isso de, ah, eu quero, tem que ser da maneira que eu quero. Ah, eu quero ser campeão. Ué, quem disse que seu time quer ser campeão? Você tem que tirar o melhor de cada um, descobrindo o que cada um quer e fazendo todo mundo sonhar, né? Uma vez que a gente sonha, como diria o Walt Disney, quanto mais eu sonho, mais eu vivo. Então é isso, tá? Então, ó, os desejos básicos do ser humano, eu só queria ouvir um de vocês. Tá fazendo sentido? Para e pensa. Você entendeu que é você chegar e falar: bom dia, Maria, como foi seu fim de semana com o João, seu marido, e seu filho Mauricinho? Olha a diferença, ela já vai abrir sorriso, vai falar: nosso líder, ele se importa comigo. 4. O quarto desejo básico do ser humano que vai fazer você ter uma equipe mais engajada com você é o quê? Construir patrimônio. Todo mundo tem vontade de construir patrimônio. Ah, ô produção! Você queria construir mais patrimônio do que você já tem? Óbvio, quem não quer, né? Quem não quer, né? Então construir patrimônio é o quê? Vem de sonhar, vem de você fazer uma estratégia aí. Ah, o que você... Ah, tem um financiamento da minha casa. Ah, é? E aí, mas você já tem essa casa? Já, estou morando nela. Não, é a casa dos meus sonhos. Então vamos fazer uma estratégia para chegar na sua casa? Construir patrimônios, as pessoas gostam disso. Elas não gostam de trabalhar, acordar de manhã. Pensa se isso acontece com você.
Se você detectou isso no seu liderado. Ele acorda de manhã já com taquicardia. Lá vem ele, o meu líder, querendo me cobrar. Aí chega lá aquele ambiente de cobrança, aquele ambiente tenso. Não, transforma isso em construção de sonhos e patrimônios, tá? Então, esses desejos básicos do ser humano são os que fazem você impulsionar a sua equipe a produzir mais e ficar mais engajada com você. É tão melhor trabalhar assim. Eu sempre digo, sabe qual é o benefício da felicidade? O trabalho, ele só cansa se não nos dedicarmos a ele com alegria. O trabalho, ele só cansa se a gente não dedica a ele com alegria. Tá bom, mas eu sou muito alegre, não consigo bater meta, não tenho uma equipe engajada. É por isso que você precisa de um método. Um método e um processo que seja simples. Então, graças a Deus eu achei o caminho depois de ter batido muita cabeça. Outro desejo básico é o quê? Você fazer os seus liderados buscarem o quê? Segurança econômica. Quem não gosta? Se você, líder comercial, tá sem dinheiro, vem aqui. Vou te falar a verdade. Você, líder comercial, tá preocupado com dinheiro? Ou tá sem dinheiro? Ou de vez em quando vem aquela reflexão? Ai, quando eu era vendedor eu ganhava muito mais. Posso te falar uma coisa? Tem alguma coisa errada. Líder comercial ganha ou não ganha dinheiro? Dá pra ganhar muito dinheiro. Exatamente, mas você tem que ter um método certo pra ir, né? Um caminho certo que faça você ter alegria com uma equipe responsável, independente e produtiva. Eu sempre falo, é uma equipe hippie. Mas não é hippie, hashtag hippie, rest in peace, morreu, Deus me livre. Não é essa equipe não, você que tem uma equipe hippie, responsável, independente e produtiva, tá? Então você tem que fazer com que eles sintam o quê? Ganhem dinheiro. Contratou, faz ele ganhar dinheiro logo, porque ganhando dinheiro ele vai ter, cara, ele vai ter o olho brilhando, né? Não existe, se o seu liderado não tá ganhando dinheiro, desculpa te falar com todo amor, a culpa é sua, a culpa é sua. De não estar do lado dele, de não estar diagnosticando, de não estar treinando, tá? Então busca que ele tenha segurança econômica, material, espiritual e psicológica. O que é isso, Cami? Um líder comercial, ele tem um impacto, sim, no ambiente de trabalho. Desde a água, tá calor? Quando todo mundo chegar, põe uma aguinha lá gelada, não é tão bom tomar uma água gelada nessa goela seca desse calor que tá no Brasil? Vamos mudar esse ambiente tóxico, né? Que dizem, área comercial, todo mundo tem burnout, todo mundo se mata. Sim, eu tive um burnout gravíssimo. Não é saudável. Existe, sim, um caminho, que eu demorei um tempo para construir esse método. Mas é o caminho de você ser humano e você ser técnico. Com diagnóstico, você não precisa acabar com a pessoa. Entenda o que move o ser humano. Motivação é motivar a ação. Você já tinha pensado sobre isso? Motivar a ação no processo e não na venda. Você vai deixar para começar a cobrar excessivamente no último dia do mês? Ou você já vai ter uma estratégia a partir de hoje do que fazer para sua equipe bater meta? Estratégia é o que não falta, né, produção? Exato. Fica aí que agora você vai ajudar demais cada liderado a entender melhor o cliente. Eu tô te ensinando a ter uma equipe mais engajada com você. Para isso, você tem que entender o que move cada um. Mas você também é um líder treinador, né? Não existe ganhar campeonato, ter uma liderança, uma equipe comercial. Você é o técnico da sua equipe. Mas você não treina, você não estimula, você não é um líder facilitador, você é um líder cobrador. Líder da velha era. Beijo. Tchau, líder da velha era. Vem liderança da nova era. Passou isso. Não existe mais essas cobranças excessivas. Para de adoecer a equipe e se adoecer. Por quê? Porque a ansiedade está dentro da gente. A ansiedade está dentro da gente. Então eu vou falar agora sobre as fraquezas básicas do ser humano. Os desejos básicos do ser humano fez sentido para você? Quer fazer um teste? Hoje, se você for sair, ou se você for descer no seu prédio, ou amanhã quando você estiver almoçando, faça questão de chamar ou o porteiro ou o garçom que vai te servir pelo nome. Pergunta pra ele qual o seu nome. Ou pro porteiro à noite, em vez de você passar reto, falando no celular, né, que as pessoas vivem no celular, olha e fala, boa noite, Pedro, como que você tá? Você vai ver que o sorriso dele vai abrir. Lembra? Desejo ser amado e reconhecido. Chama o garçom que te serve, pergunta quem é o melhor garçom. Aí vão te falar, é o garçom. Geraldo vem te servir. Ei, Geraldo, eu já ouvi falar que você é o melhor garçom aqui do restaurante, hein? E eu tive o privilégio de você me servir. Muito obrigado. Pode ter certeza que Geraldo vai te tratar e vai trabalhar muito mais feliz,
tá? Eu sou testemunha. A Cami faz isso em todos os lugares que ela vai. A tia do café, da limpeza, de todos os lugares, são todos apaixonados por ela. Por quê? Porque a gente tem que de tratar... coração, né, é de Cami? coração. De vez em quando de vez em quando não, sempre. Eu desço aqui no condomínio, aí tem aquelas moças, né? Aquelas funcionárias fazendo um trabalho incrível, que é o quê? Lavar, né? Enfim, o jardineiro, lavar e limpar as coisas. Eu viro... Boa tarde, como que você tá? Tá tudo bem com você? Que cheiroso que tá aqui, hein? Essa entrada é cheiroso mesmo. Por que eu não vou elogiar? Você não tem noção, elas levam até um susto, porque ninguém tem a capacidade de falar oi. Então, pensa você com você mesmo. Agora, uma reflexão, você com você mesmo. Como que você trata o seu liderado? Você precisa ser melhor que ele? Eu tenho a certeza que a gente tem que transformar nossos liderados em formar nossos liderados para que eles sejam melhores que a gente. Aí sim, o líder da nova era, ele bate no peito e fala: formei campeões. A vitrine não tá mais na gente. Líder, a vitrine não tá mais em você, já deu. Vamos aplaudir eles. O resultado deles é o nosso resultado. Então, quais são as 5 fraquezas básicas do ser humano que me deu um clique quando eu aprendi? Olha essa fraqueza. Lembra que eu estou ensinando o quê? Você entender essas fraquezas para você entender melhor seu liderado e treiná-lo para ele entender melhor o cliente. Primeira fraqueza básica: escolher o caminho mais fácil. Vem aqui comigo. Agora você vai ver que você faz isso sem perceber. O que é escolher o caminho mais fácil na liderança comercial? Escolher o caminho mais fácil é no final do mês, quando você tá doido para bater meta, você vai e fala assim, pro liderado: ô liderado X, por favor, quais os clientes você tem quente aí? Me dá todos eles aí que eu vou ligar e vou fechar para você. Vai ligando para uns que eu vou ligando para outro. Então, vender pro liderado que você pensa que tá arrasando, que vai ter... escolher o caminho mais fácil, que é o caminho que é a curto prazo. Você acha que esse caminho é sustentável? Eu sempre faço uma analogia à história dos 3 porquinhos. Lembra? São 3 porquinhos construindo uma casa. Um constrói rapidinho, que quer aproveitar. Tocar flauta na floresta, fica todo feliz. O outro, que é o de palha, né? O outro constrói a casinha, enfim, de madeira. Mas aí ele constrói rápido e não vê se vai dar cupim ou não. O que acontece? Eles estão pensando a curto prazo. Vou construir logo, eu moro nessa casa, o lobo mal não vai derrubar. Mas eu vou ter mais tempo o quê? Para tocar flauta, para me divertir. Já o filho mais velho, o porquinho mais velho, ele o quê? Todo dia que ele via lá os irmãozinhos brincando com as casas já construídas, ele estava lá construindo a casa de tijolo. Muito mais difícil. Muito mais... Ele levou muito mais tempo. Mas ele era muito mais visionário, que ele pensava a longo prazo. Quando veio o lobo, o que aconteceu? A casa dos dois caíram, eu tô resumindo muito bem, muito rápido. E aí foi todo mundo pra casa de tijolo. Por quê? Porque esse porquinho, ele pensa a médio e longo prazo. Se você tá escolhendo o caminho mais fácil e acha que isso vai dar resultado, vender pro seu liderado. Que mais? Tem mais alguma cobrança em excesso? Ah, vou cobrar em excesso para bater meta, no mês seguinte começa tudo de novo. Você vai estar exausto da mesma forma. Então, escolher o caminho mais fácil não é um resultado que vai ser sustentável para sua liderança. É um resultado completamente de exaustão, tá? Segundo, fraquezas básicas do ser humano: postergar a decisão. O que um líder é acostumado a fazer? Tipo... Cara, eu não aguento mais esse vendedor, eu já fiz de tudo. Lembra que o líder da nova era, ele não demite. Ele faz de tudo que ele tem que fazer como líder para ele ter embasamento e comprar a paz dele para tomar a decisão de demitir. Mas ele fez de tudo, né? Esse é o líder da nova era, ele não descarta o ser humano. Ele bate no peito e fala: eu recuperei pessoas. Olha que interessante. Então, o líder comercial que posterga decisões como... deixa depois, deixa mais um pouco que ele vai voltar a produzir. Eu não vou demitir agora não gosto de conflitos, né? Vou deixar para fazer amanhã, né? Então, postergar decisões é uma fraqueza básica do ser humano, que também é o quê? É uma objeção do cliente. Falando em objeção, produção, quando eu postergo decisão, qual é a objeção que o cliente dá? Vou pensar. Olha aí, se você entende que uma objeção vou pensar, que é uma fraqueza básica do ser humano, você vai treinar o seu liderado a lidar com essa objeção de vou pensar. Você não vai falar, vou pensar, e o liderado se desespera. Tá bom, pensa e volta pra mim. Pensa e volta pra mim, nunca mais vai ver esse cara na vida. Então, cuidado, olha lá. Fraquezas básicas, já falei, escolher o caminho mais fácil. Se você tá vendendo pro seu vendedor, escolher o caminho da fácil, a sua casa do porquinho vai cair. Não é sustentável, né? Outro, cobrar excesso de venda na última semana do mês.
Pode falar. Até essas é engraçado, né, Cami? Porque tem muita gente que vende pro time e bate meta. Então a pessoa tá muito feliz. Só que o que a pessoa não sabe é que em algum momento ela vai cair e o corpo dela vai parar, né? Exatamente. Vai ouvir a mensagem como? Tipo, vendi pro meu vendedor. Quem já ouviu essa mensagem, comenta aqui comigo. Vendi pro meu vendedor. Aí batemos meta! Ninguém bateu meta, né? Porque você vendeu, você não tá tornando ele independente. Então você tá mais exausto. De repente você vai ouvir uma mensagenzinha. Oi, Cami, tudo bom? Você me ajuda? Vende essa daqui pra mim também? Aí você vai e vende. Por quê? Porque ele se tornou o quê? Completamente dependente de você. Isso é muito ruim porque te deixa exausto. Se você tá exausto, pode ter certeza que você tem um microgerenciamento. Refletiu? Tá exausto? Então muda esse mindset, tá? Entenda o que move cada um. Cuidado. Nenhum gerenciamento. Ou nenhum gerenciamento, exatamente, nenhum método. Fica apagando incêndio. Então, deixa de ser líder comercial e vai ser bombeiro. Fica apagando incêndio o tempo inteiro, pelo menos você faz o bem. Não, vamos ser líder da nova era. Por quê? Porque você deixa de apagar incêndio e faz o bem da mesma forma que você tem uma equipe comprometida, engajada e super produtiva, tá? Então, ó, fraquezas básicas, escolher o caminho mais fácil. Postergar e adiar decisões. Terceiro, meu Deus do céu, veja se você faz. Fugir da responsabilidade. O que é isso? É o quê? Tapar o sol com a peneira. O que é tapar o sol com a peneira? Aquele ali vende mais ou menos, mas eu também não quero demitir ou eu não quero fazer alguma coisa. Estou na zona de conforto, é aquela demissão silenciosa. Deixa ele lá, não tem problema, deixa ele lá. Tapei sol com a peneira. Outra coisa, cara, a minha equipe não tá batendo meta porque aquele ali, ele é totalmente passivo. O outro lá faz o que faz e você transfere a responsabilidade para todo mundo, menos para você. Isso é a pior coisa que acontece. Qual é a objeção que o cliente faz? E aí, por apenas tanto, vou falar com a minha mulher, vou falar com meu pai. O que é isso? Transferir a responsabilidade para o outro. A gente transfere a responsabilidade para o outro o tempo inteiro, você já percebeu? Vamos supor, em casa, teve uma vez que uma amiga minha contou uma história pra mim. Ela falou, cara, Camila, não dá mais não. Meu casamento, eu tento fazer regime, chego à noite, quando eu vejo ele pede pizza, pede hambúrguer, aí eu acabo comendo. Aí eu virei, amiga, pelo amor de Deus, eu sou amiga verdadeira, né? Feedback honesto. Para com isso. Então você não consegue fazer regime, você não consegue emagrecer porque o seu marido não quer fazer regime, ele quer pedir pizza e hambúrguer, aí você come. Para de ser fraca. Se você quer emagrecer de verdade, a culpa é sua. Aí ela, caraca, obrigada. Tomou até uns chopes, porque a verdade dói, né? Mas no dia seguinte ela falou, você tá certa? Então você para de transferir a responsabilidade pros seus liderados. Mas é porque eu tô cansado, porque o liderado... Você tá cansado porque você não tem um método e um processo bem definido. Então isso é uma fraqueza básica. E você tem que ensinar os seus liderados a como converter essa fraqueza básica de um cliente que é transferir a responsabilidade pro outro para virar em vendas. É a mesma coisa. Como que você, ao invés de ficar reclamando do seu time, transferir toda a responsabilidade se não tá batendo meta, ou se tá batendo meta, mas não dobrou a meta, ou se você não consegue tirar o melhor, motivar o seu liderado, para ele, você é o líder. Então para e pensa. Essa é uma fraqueza básica que você tem que saber lidar com isso. A responsabilidade é sua. Se você bate no peito como técnico e transforma o problema em solução, pode ter certeza que você vai ser um líder muito mais engajado com a sua equipe, tá? Outro, fugir da responsabilidade e não encarar a realidade, transferir a responsabilidade para o outro e uma fraqueza, preocupar-se muito com o futuro. O que é preocupar-se com o futuro? Por exemplo, e vou dar uma estatística antes de se preocupar com o futuro. 85% das coisas que a gente se preocupa no futuro não acontecem. Olha que perda de energia. Então é viver o hoje, obviamente, ter um planejamento, uma estratégia, mas você tem que resolver o quê? Os desafios de hoje. Não é ficar pensando energia. Mas se eu não bater meta, eu vou ser demitido. Cara, olha a energia que se perde. Em vez de falar... Tá difícil, mas qual o método que eu vou ter que utilizar? Qual a estratégia que eu vou ter que utilizar agora para bater meta? Olha a mudança de mindset de um líder da nova era. Ele não fica pensando em problema, ele pensa em solução. E quando vem o problema, ele fala, vem problema, porque é isso que me fortalece. Quando vem problema ou você estiver em crise, comemora comigo, se você tá em crise aí, na liderança,
Comemora comigo se você estiver num período muito desafiador. Você pode comemorar comigo, sabe por quê? Isso é comprovado. Na crise, os japoneses sempre fizeram as melhores festas, compraram as melhores bebidas e brindavam e comemoravam. Porque todo mundo na crise, a gente é obrigado a pensar nas melhores estratégias. Ou você vai deixar a crise te fazer uma avalanche com você? Pelo contrário, pensa num problema que você viveu. Pode ser até na vida pessoal. Pensou nesse problema? O problema passou, não passou? E você não conduziu de alguma forma? As coisas passam, mas a gente não pode passar com elas, né? A gente tem que aprender com tudo isso. Então, preocupar-se com o futuro gera muita ansiedade. Não faça isso com você. Eu sei que o líder comercial ele tem uma ansiedade tão grande, não tem, produção? É uma coisa que pega a gente tão grande. Então pensou, tá muito ansioso? Pega o problema pra você e fala, o problema é a solução, eu vou resolver. Me manda inbox. Me manda, Cami, tô nessa situação XYZ. O problema é a solução. Pega isso e abraça e transforma isso em coisas boas. O líder da nova era, ele não olha pro liderado que não bate meta com raiva. Eu já fiz muito isso lá quando eu era Cami da velha era. Tipo, cara, não bateu meta, dá aquela raiva, não dá? Aí você já olha meio atravessado, faz aquelas caras. Não, pelo contrário. Se ele não bateu meta, bota essa culpa pra você. Você tava lá diagnosticando, fazendo deal, que é o acordo, desenvolvendo e direcionando? Esses são os 4 pilares do meu método, que eu tenho certeza que se um líder da nova era, né, que é o líder da nova era, ele faz isso, o método flui e ele começa a ter resultado para bater meta todo mês. Vem para a comunidade na nova era, vamos fazer essa comunidade, essa transformação de vida, porque você sendo um bom líder, sua equipe vai produzir, a equipe produzindo você tem dinheiro. Você tem tempo. Por quê? Porque a sua equipe vai ser responsável, independente e produtiva. Você vai estar em casa vendo Netflix e a coisa vai estar rodando. Você não vai estar em casa vendo Netflix e não vendo Netflix, vendo no celular. Por isso que os casamentos acabam, né? Você tá, mas não tá. É aquele negócio, existe mulher meio grávida? Não existe. Então, se você tá no lugar, você tem que estar no lugar. Não é estar no lugar e trabalhando o tempo inteiro preocupado com a equipe. Isso não faz bem, não. Isso faz mal. Isso adoece. Isso dá ansiedade. Tá? Pensa nisso que eu falei. Desejo básico e fraquezas básicas do ser humano. Se você começar a ver cada liderado da sua equipe como uma pessoa que você como líder pode transformar. Ah, Cami, mas tem uns que são muito chatos. Tira isso. Todo mundo tem um lado bom. Todo mundo tem um lado que a gente pode transformar e ajudar. Tira o sentimento. Tira o sentimento. Pensa na transformação que você pode fazer, no case de sucesso que você pode fazer, pegando um liderado e transformando ele de laranja podre que contamina o ambiente para o seu braço direito. E tem alunos que já conseguiram isso. Fica meu carinho para você, vem comigo. Você não precisa sofrer o tanto que eu sofri, você não precisa ficar doente como eu fiquei de burnout depois de ter conquistado tanta coisa como líder comercial. Lembre-se, nada na vida justifica o sucesso na vida profissional se existe um fracasso na vida pessoal. Vale mesmo a pena? Se você um dia olhar para trás e falar, meu tempo passou, eu trabalhei tanto, eu fiquei tão estressado, tão irritado e eu não aproveitei a vida. Eu passei por isso, não vale a pena não. Eu tenho um caminho que você pode ser um líder com alegria, com resultado, os liderados engajados com você e você ter tempo para aproveitar essa vida que é tão maravilhosa. Não existe esperança maior que o amanhecer de um dia. Então amanhã abrace as oportunidades, transforme os problemas em solução e conte comigo. Agora você não está mais sozinho, eu estou aí do seu lado.